Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. No podcast de hoje da PLMJ falamos de fintech e das grandes tendências do setor a partir do outlook desenvolvido pela equipa que acompanha de perto alguns dos players mais inovadores do setor. O episódio de hoje é com André Abrantes, da equipa de bancário e financeiro, Inês Dias Pinheiro, da equipa de TMT e Ana Nunes Teixeira, da equipa de Corporate M&A. O podcast da PLMJ está disponível no Spotify, na Apple Podcasts e no site www.plmj.com. Vale a pena também visitar o Think Tank da PLMJ, vale a pena também acompanhar o setor das fintech no PLMJ Think Tank, onde temos uma secção dedicada com artigos e podcasts produzidos por especialistas do setor. André, Inês e Ana, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Vamos lá a um deep dive nas grandes tendências da fintech. André, começava por ti. Antecipamos neste guia da PLMJ sobre fintech uma recuperação do investimento em 2025. Porquê? Olá, Alexandra. Sim, o ano 2025 traz novas expectativas para o setor fintech e de um regresso do investimento que teve mais adormecido nos últimos anos, fruto sobretudo do contexto associado às taxas de juro. Boa parte das fintech, obviamente, não estão muito sujeitas e estão muito alavancadas em dívida externa e sofreram nas suas avaliações por o aumento dos custos de financiamento. Já agora, para contexto, boa parte das fintechs não podem receber depósitos, não têm autorizações para o efeito e, portanto, não têm essa fonte de financiamento a um custo muito mais baixo e isso causou problemas de competitividade com a banca tradicional. Esse enquadramento está aos poucos a mudar e isso terá muito provavelmente um impacto positivo nos planos de expansão das fintechs europeias e fora da União Europeia, que esperamos que regresse. Houve alguns projetos de expansão que nós notámos ao longo dos últimos anos, quer de fintechs europeias que queriam abrir novas sucursais ou apostar mais em novos mercados e fruto destas restrições de acesso ao financiamento e de liquidez, esses projetos foram sendo congelados, ou pelo menos tiveram uma progressão mais lenta do que o inicialmente planeado, e nós já vemos que isso está a mudar, inclusive no mercado português. André, mas o que é que mudou para haver aqui um acesso a capital mais barato por parte das fintech? Eu acho que não é tanto a perspectiva da segurança dos clientes, é mais uma questão quase das próprias finanças das fintech. O aumento dos custos associado aos financiamentos, o aumento das taxas de juro, obviamente que teve um impacto na disponibilidade que as fintechs tinham para fazer novos investimentos. Muitas delas estavam alavancadas em dívida externa e, portanto, o que aconteceu é que, obviamente, grande parte dos cash flows que as fintechs geravam iam para o reembolso da dívida. E isso teve um peso, não só o peso imediato das disponibilidades financeiras das fintechs, mas teve impacto até nas avaliações. Houve várias fintechs com avaliações muito, muito grandes, se calhar estavam exageradas, mas era com base nessas que estavam a fazer os seus planos de expansão e que, obviamente, sofreram nessas avaliações. Estamos a falar de entidades que não são cotadas, estamos a falar de avaliações por outras vias. E essas entidades sofreram fruto desta conjuntura e agora notamos que estão a recuperar. No contexto europeu, isto significa para Portugal, nomeadamente, novas sucursais, novos produtos especificamente desenhados para outros mercados, incluindo o português, eventualmente joint ventures com outras entidades e, portanto, vai provavelmente existir mais fundos disponíveis para novos projetos. No contexto de fintechs não europeias, e estamos a falar não só dos Estados Unidos, mas sobretudo de fintechs com base na Ásia, aí podemos ver uma atividade no M&A mais clássico do termo e, portanto, eventualmente aquisição de targets em Portugal. Isto com o objetivo de Portugal ser a porta de entrada na Europa, ao abrigo daqueles regimes de passaporte comunitário, portanto, utilizando a autorização
cá em Portugal para prestar serviços na Europa toda. Nós tivemos exemplos desses ao longo dos últimos anos, mesmo neste contexto, sobretudo com origem na Ásia, e é expectável que este novo enquadramento internacional também vá ter um impacto aí em novos projetos e novas oportunidades para entidades portuguesas serem adquiridas, nomeadamente, ou terem um investidor parceiro para alavancar os seus projetos. Ana, e quais dirias que são as principais tendências do investimento no setor e que oportunidades é que existem para as empresas de fintech? Sim, Alexandra, nós temos visto aos poucos um amadurecimento deste setor, tanto ao nível da tecnologia que é desenvolvida pelas próprias fintech, portanto é uma tecnologia que já vem ao encontro de preferências dos consumidores e até muitas vezes a preencher gaps que existem no mercado, não é? Portanto soluções que ainda não existiam, e também temos sentido este amadurecimento ao nível da sofisticação dos investidores que entram no setor, sejam players internacionais, como o André dizia, que já estão estabelecidos noutros países e vêm adquirir uma fintech portuguesa, seja investidores profissionais como fundos de private equity, fundos de capital de risco. Já existem inclusivamente fundos especializados no investimento neste setor e isso tem-se sentido nos modelos financeiros utilizados, nas estruturas das transações e, portanto, vai-se traduzir em oportunidades de crescimento para estas empresas. Uma das áreas onde realmente tem havido preferência é pelas soluções de inteligência artificial e muitas fintechs já estão a desenvolver tecnologia nessa base e, portanto, acho que existem aqui razões para algum otimismo quanto a essa parte. E já agora, Ana, pensando na geografia Portugal como catalisador de atração de investimento, nós temos alguma coisa de concreto e de competitivo para oferecer em relação a outras jurisdições ou estamos essencialmente a falar do tema passaporte? Sim, Portugal tem-se posicionado muito como um hub do ponto de vista tecnológico e isso tem muito a ver com o nosso capital humano, não é? com as pessoas que temos cá e com os serviços que têm sido desenvolvidos. Eu diria que muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos, empresas que estão nos Estados Unidos querem arranjar uma base na Europa e pensam em Portugal como uma porta de entrada. Sim. Muito bem, Inês, diz-se que a inteligência artificial e a cibersegurança vão revolucionar o setor de fintech. O que é que muda com a inteligência artificial? Vão revolucionar, aliás, já estão a revolucionar. Aliás, eu diria até que estamos perante uma dupla revolução. Por um lado, nós já assistimos a uma revolução operacional que já ocorre há algum tempo, portanto, nós vemos que estas entidades têm vindo a adotar soluções de inteligência artificial já há alguns anos. E, por outro lado, temos agora uma revolução mais no domínio regulatório. Do ponto de vista operacional, não é novidade nenhuma que as fintech têm adotado estas ferramentas com vantagens relevantes e, portanto, são ferramentas que melhoram a eficiência dos processos, são ferramentas que permitem também uma melhor gestão do risco, desde logo porque os algoritmos conseguem analisar grandes quantidades de dados para identificar padrões, para avaliar a capacidade de crédito dos clientes com uma grande precisão. E também vemos que estas ferramentas permitem personalizar produtos e serviços financeiros e aqui identificar novas oportunidades de negócio, otimizar campanhas de marketing e, portanto, abrem espaço para receitas nesta área de fintech. Não deixa de ser curioso como é que a inteligência artificial ainda nos gera alguma desconfiança no tema do... Já falámos disto noutras circunstâncias, quando falávamos de algoritmos e tudo mais, que o tema do enviesamento do algoritmo e como isso, numa cabeça mais leiga, vai para um campo de poder haver alguma injustiça ou erro do algoritmo que afaste pessoas de determinada solução ou que as enquadra de uma maneira que não é óbvia, e no caso das fintech acaba por ser uma alavanca de crescimento do próprio setor. Exatamente, não só de redução de custos, mas também de crescimento. E é precisamente porque estas tecnologias já estão a ser amplamente utilizadas que se tornou essencial adotar aqui um novo regime, um novo quadro legal mais robusto e, portanto, é aqui que entra o regulamento da inteligência artificial. No setor das fintech, aqui o regulamento reconhece que certos sistemas de inteligência artificial criam riscos, nós temos que endereçar estes riscos para evitar resultados que são indesejáveis e, por exemplo, dizias há pouco, falavas do enviesamento, nós temos que conhecer o sistema a fundo para perceber porque é que o sistema tomou determinada decisão
ou fez determinada previsão. E se o sistema não for transparente, não conseguimos avaliar se alguém foi injustamente prejudicado. Por exemplo, se o crédito foi negado de alguma maneira, sim. Exatamente. E, portanto, nós já tínhamos a legislação que proporcionava alguma proteção, mas era insuficiente, porque aqui o sistema de inteligência artificial tem desafios muito específicos. O que é que faz o regulamento? Cria aqui uma abordagem baseada no risco e, portanto, as regras são tão mais apertadas ou tão mais leves consoante o risco associado a cada sistema de inteligência artificial. Aqui, em concreto, na área das fintech, já foram identificados alguns casos de uso que são de alto risco, como é o caso da avaliação do risco de crédito. E aqui posso até dar alguns exemplos de novas regras. Por exemplo, os dados que são utilizados nestes modelos devem ser de elevada qualidade. É necessário manter um registro muito fidedigno para garantir depois a rastreabilidade dos resultados. Portanto, temos que manter aqui uma documentação que explique o sistema, que explique a finalidade, para que depois as autoridades possam verificar a conformidade. E há aqui um aspecto que eu acho que também tranquiliza os consumidores e os utilizadores. A supervisão humana é sempre essencial. Portanto, nós estamos a falar de sistemas que funcionam como uma black box. Há aqui muito a fazer e, portanto, eu acho que neste momento aquilo que as fintech devem fazer é, primeiro que tudo, olhar para os casos de uso onde é que estão a utilizar a inteligência artificial e depois adaptá-los aqui à legislação, para começarmos a estar preparados para a fiscalização. E nesta fase, o responderem pelos próprios resultados daquilo que estão a aplicar há de ser ainda mais escrutinado do que se calhar daqui a 10 anos. Nesta fase é mesmo essencial esse cumprimento com tudo o que foram as disposições do regulamento de AI, boas práticas e por aí. Sim, é essencialíssimo. André, relativamente, falavas há pouco, e falámos aqui já do tema de novos produtos associados às fintech, e aqui vale a pena olhar para o segmento da concessão de crédito e também de pagamentos. O que é que pode estar a mudar? Vários aspectos. Eu acho que o setor dos pagamentos talvez foi aquele em que existe a maior aposta por parte das fintech, porque era tradicionalmente muito centrado nos bancos, muito dispendioso para os consumidores e para os comerciantes, e portanto há uma grande aposta nesse campo por parte das fintechs, que a regulação, as diretivas do setor dos pagamentos têm tentado, com um nível de sucesso relativo, mas têm tentado no fundo abrir o mercado com as soluções do Open Banking, por exemplo, facilitando a interligação entre novos players do mercado e os players tradicionais. No campo da concessão de crédito, por exemplo, é um campo em que a inteligência artificial pode, no fundo, desenvolver um papel essencial, no fundo, de tornar os processos mais eficientes, de tornar a própria avaliação de risco mais rápida, mas também mais certeira, no fundo, alinhar aquilo que são os gostos dos consumidores com o apetite das entidades financeiras pelo risco, e também a definição mais correta da remuneração para cada caso. Mas, no fundo, essa ideia da digitalização e da utilização da inteligência artificial tem aqui um papel na concessão de crédito absolutamente fundamental. No setor dos pagamentos também tem, por exemplo, na prevenção da fraude, que é obviamente uma preocupação dos consumidores. E, portanto, são sem dúvida campos onde nós vamos ver cada vez mais soluções customizadas para os clientes. Ou seja, aquilo que nós já temos, nós, por exemplo, temos o Buy Now Pay Later, não é? Soluções tipo Klarna, que hoje em dia já são bastante populares em Portugal, que são formas muito simples de ter acesso a um pequeno crédito, que tem um enquadramento regulatório que vai mudar, entretanto, e vai mudar bastante, mas, enfim, devemos ter outras oportunidades para falar disso. Mas, no fundo, são soluções que são muito mais embedded, não é? No próprio ecossistema dos comerciantes, que nós quase não notamos que é uma entidade diferente a prestar aquele serviço, mas que nos dá exatamente e imediatamente aquilo que nós precisamos para fazer aquela operação de pagamento, aquela aquisição a crédito. E provavelmente vamos ter também, pelo menos no plano internacional, as fintech a entrarem também no chamado High Net Worth Clients e a terem soluções específicas para esse tipo de clientes. É um novo mercado que se está agora a abrir e que lá está, tradicionalmente, era o mundo do private banking e, portanto, muito restrito de um conjunto delimitado de entidades.
A verdade é que o perfil também muda com a idade, não é? À medida que acontece a mudança geracional, nós também queremos outras coisas, cá não queremos ir perder 2 horas numa reunião para perceber para onde é que vai o nosso dinheiro. Isto na lógica de que o private banker antes tinha um papel na vida das pessoas que podiam fazer esse tipo de investimentos, que hoje quem tem esse investimento para fazer, se calhar não tem tanto tempo para perder. Ana, e como é que o tema da sustentabilidade se liga com o tema das fintech? Desde logo a pegada de carbono é certamente menor, não é? Sim, Alexandra, na verdade, as fintech até têm tido um papel de aceleradoras no cumprimento de objetivos de sustentabilidade por parte das empresas. E isto é fácil de ver porque permitem soluções mais inclusivas, portanto, acessíveis a mais pessoas, mais rápidas, mais eficientes, mais baratas e muitas vezes até têm uma preocupação de ter uma pegada ambiental mais reduzida, não é? Ou seja, terem, por exemplo, as emissões de carbono mais reduzida. Vemos, por um lado, soluções que permitem aos investidores canalizar os recursos financeiros para determinados projetos, portanto, é o chamado Impact Investing, em que podem, no fundo, existem até plataformas para isso, em que podem investir fundos em determinados projetos que acham interessantes desse ponto de vista e podem acompanhar esses investimentos através da plataforma. Depois também existem as próprias soluções que são implementadas pelas empresas e, portanto, há parcerias, muitas vezes, entre empresas e fintechs para haver uma redução dos custos, por exemplo, na parte dos pagamentos, custos, a pegada ambiental das transações. E depois também a parte da análise de dados ESG, em que permitem, no fundo, uma análise dos riscos financeiros relacionados com questões ambientais, permitem a determinação de riscos de rating dos consumidores de acordo com preferências ESG e também ajudam os consumidores a compreender as características dos produtos, porque lá está, são soluções mais transparentes e permitem também combater o chamado greenwashing, que é quando uma empresa diz que um produto é verde, mas depois de facto não é verdade. E, portanto, e nós estamos aqui, falávamos há pouco da mudança geracional, nós vemos também que as novas gerações têm preferências em alocar fundos a projetos mais verdes, mais Por sustentáveis. isso é que há um business case na sustentabilidade, Exatamente. não é só uma ideia bonita, claro. Exatamente, e isto tem-se verificado muito neste setor. E depois há outro ponto de conexão que é mais óbvio, até que é esta inclusão financeira, não é? Que permitem que existam muitos mais serviços para onde as pessoas possam escolher e serviços, sobretudo, acessíveis a pessoas que de outro modo, se calhar, não teriam acesso a esses serviços financeiros. Portanto, as fintech estão até a criar muito valor nesta parte da sustainable finance e é uma tendência que nós achamos que vai continuar a aumentar ao longo do ano 2025. Andréia, precisamente nesta lógica de alguma democratização, ela é possível por causa também de uma descentralização das próprias finanças e de uma palavra difícil de dizer, tokenização dos ativos, não sei se diz assim, ou tokenização dos ativos, e portanto a minha pergunta é agora em português, faz favor, o que é que estamos a falar? Sim, em português. Nós juristas adoramos um bom conceito e eu não vou conceptualizar, mas no fundo, podemos dizer que as finanças centralizadas são um conjunto de aplicações ou protocolos que são programáveis numa determinada plataforma, nomeadamente na blockchain, e que permite a criação de um conjunto de serviços financeiros, mas diretamente entre as partes interessadas nesses mesmos serviços. Ou seja, por outras palavras, no fundo, desintermediando aquilo que tinha a barreira do setor financeiro tradicional. Isto lá está ligado à eficiência, e está ligado muito à diminuição dos custos de intermediação. Há transações que tipicamente envolvem meia dúzia ou uma dúzia de intermediários financeiros do ponto inicial ao ponto final e que provavelmente estes novos programas, aplicações, a utilização dos smart contracts, das stablecoins, podem tornar muito mais eficiente. A tokenização cai também aqui, neste desejo de maior, nesta intenção de buscar maior eficiência e diminuir custos de intermediação, mas traz também algo novo, que eu julgo que é verdadeiramente novo na economia. E se calhar estes exemplos de tokenização são aqueles exemplos em que nós vamos transportar este mundo que parece ainda meio fantasioso, dos criptoativos, da blockchain ou da Web3, para benefícios concretos na economia real. A tokenização, no fundo, é este processo de criar representações digitais de direitos, não é? E, no fundo, a tokenização permite a fragmentação desses direitos, dos chamados direitos que estão associados aos real world assets. Por exemplo, nós estamos aqui neste edifício da PLMJ. Este edifício tem um proprietário, podia ter mais do que um, tem arrendatários como nós, enfim. A tokenização permite que o direito de propriedade associado a este edifício seja repartido em 100, 1000, 10 mil vezes ou até mais, sendo todos esses direitos reconhecidos
imediatamente através da detenção de um token que é verificado numa determinada plataforma. Isto permite realizar transações entre várias partes. Eu posso ser proprietário de 1%, bem, 1% se calhar é muito para as minhas finanças pessoais, mas de 0,1% deste prédio e posso facilmente na plataforma transferir esse 0,1% para qualquer outra pessoa imediatamente. E aquela transação é imediatamente verificada na rede blockchain, a contrapartida em stablecoins é imediatamente é-me entregue, sem a tradicional intermediação, sujeição a um registro público de imóveis. Obviamente que isto traz muitos desafios jurídicos com os quais nós estamos a lidar agora. Traz muitos riscos jurídicos também, portanto temos que trabalhar nas melhores soluções possíveis para proteger todas as entidades que vão estar, desde os utilizadores dos imóveis, aos construtores, aos investidores, enfim, toda a gente precisa de ter um mínimo de segurança jurídica. Agora, as expectativas de retorno são também muito grandes, porque nós estamos a trazer neste mercado ou outros que são muito ilíquidos, portanto muito reservados a investidores tradicionais e de grande dimensão. Estamos, no fundo, a procurar democratizar o acesso a esses investimentos. Ou seja, estamos a aumentar o público-alvo de forma quase infindável ou universal. E, portanto, os primeiros projetos que conseguirem agarrar esse mercado em Portugal, na Europa, utilizando o MiCA como rede de segurança, por exemplo, as expectativas de retorno são também bastante grandes. E é previsível que não será amanhã, mas é previsível que num curto, médio prazo teremos projetos, provavelmente com bastante sucesso, neste setor da tokenização de ativos reais, no sentido reais de real world assets. Ana, vamos falar de MiCA, então. De que é que o André está a falar? O regulamento entrou em full force em dezembro do ano passado, foi implementado, como explicavas há pouco, em diferentes fases. O que é que muda? Sim, Alexandre, portanto, conforme dizias, o regulamento de MiCA entrou em vigor de forma bipartida. Uma parte das normas entrou em vigor em junho do ano passado e a outra em dezembro. O regulamento vai trazer novas regras para a emissão de criptoativos, designadamente a necessidade de publicação de um white paper, determinadas comunicações comerciais, e para determinados tipos de criptoativos, as entidades emitentes também estarão sujeitas a um processo de autorização. No que toca aos prestadores de serviços criptoativos, eles também estarão sujeitos a esses requisitos de autorização e o maior impacto no setor é o facto de ele se tornar muito mais regulado, haverá muito maior escrutínio e a questão da segurança jurídica... Mas isso também traz alguma robustez, não é? Exatamente, e a questão da segurança jurídica claro. é uma questão que vai ser melhorada com o regulamento. Isso vai trazer confiança, tanto para os investidores no setor como para os próprios consumidores que investem nesses produtos e vão ver que os emitentes e que os prestadores de serviços estão sujeitos a um maior escrutínio. Outra grande vantagem que o regulamento traz é a questão do passaporte europeu. Portanto, uma entidade que seja autorizada num país da União Europeia vai poder prestar serviços em todo o espaço da União Europeia e, portanto, isso vai ser uma grande vantagem do ponto de vista da internacionalização. E também a questão da estrutura das transações. Portanto, há pouco falávamos das aquisições no setor. As aquisições de prestadores de serviços criptoativos vão sofrer uma grande alteração, porque enquanto hoje, ou até ao dia 30 de dezembro, tínhamos uma obrigação de notificar o Banco de Portugal após a transação, portanto, 30 dias após a transação, teria que se notificar o Banco de Portugal a comunicar que houve uma alteração da estrutura acionista, do órgão de administração, etc. Com o regulamento MiCA vai ser preciso uma autorização prévia, uma notificação prévia à autoridade competente, que vai, no fundo, fazer uma avaliação prudencial, portanto, de toda a transação, da participação que é adquirida, do potencial adquirente, até muitas vezes do business model a ser aplicado ao prestador de serviço e, portanto, os processos de aquisição de prestadores de serviço... E quem é que faz essa avaliação? Será o Banco de Portugal? Isso é uma das peças do puzzle que nos faltam ainda em Portugal, que é porque ainda isso não também há... depois, sempre que ouvimos falar nessas necessidades de aprovações prévias, pensamos, sei lá, não se devia dizer isto aqui, nós somos um escritório de advogados, mas enfim, quando vais às câmaras tentar licenciar uma casa, depois há um efeito bottleneck que é gigante. André, estavas a querer falar? Sim, porque nós muitas vezes em eventos a que vamos, não é? Somos um bocadinho rotulados como os críticos do regulador. Nós advogados, não sou eu, claro. Mas nestes processos de autorização é justo reconhecer, não é que o processo seja mais simples na questão dos requisitos que são aplicados materialmente, mas a comunicação, a previsibilidade, a facilidade de ter reuniões regulares
esse paradigma de há 10 anos, onde enfim, os reguladores eram quase, ou eram essencialmente, uma barreira difícil de transpor, hoje em dia não. Hoje em dia nós conseguimos criar equipas de trabalho com os reguladores que tornam o processo, não é que seja mais fácil de cumprir na questão dos requisitos substanciais que são aplicáveis e da exigência que eles têm, mas a comunicação é muito melhor e isso facilita bastante a nossa gestão também desses processos em conjunto com os clientes. Sim, e no que toca à autoridade competente, existirá um diploma de implementação do Regulamento MICA em Portugal que ainda não foi publicado e, portanto, é essa a tal peça do puzzle que nos falta, é sabermos qual vai ser a autoridade competente para esta supervisão ou será, por exemplo, uma competência partilhada entre duas autoridades supervisoras. Aqui a questão das aquisições vai ser impactada porque as aquisições tendencialmente serão mais longas ou até divididas entre o momento da celebração do contrato e o momento da produção de efeitos, conforme dizemos na prática o signing e o closing, não é? Poderá haver um closing separado, enquanto se aguarda a autorização por parte da autoridade competente à transação. Finalmente, outro ponto importante aqui sobre o regulamento é a questão do período transitório. É previsto no regulamento um período transitório até ao dia 1 de julho de 2026 e poderá haver, neste diploma de execução nacional, uma redução deste período. Portanto, o regulamento deixa aos Estados-membros essa possibilidade, de se entenderem que o respectivo regime não é tão exigente como a MICA, preverem um período mais curto. Portanto, não sabemos ainda qual vai ser a duração deste período transitório em Portugal. O que sabemos é que ele já está em vigor, porque iniciou-se no dia 30 de dezembro de 2024, e os prestadores de serviços criptoativos que beneficiavam, que tinham uma autorização junto do Banco de Portugal e que já exerciam a atividade à data, podem neste momento continuar a exercer a atividade e pedir uma nova autorização ao abrigo do regulamento MICA. Portanto, estão neste momento numa vantagem competitiva face a outros prestadores, porque já estão no mercado. Porque já estão no mercado, exatamente. Inês, finalmente, falta-nos falar do DORA. Vamos a isto. Vamos falar do DORA, mais uma peça neste puzzle regulatório. Eu acho que é importante perceber porque é que aparece o DORA e por tudo aquilo que falámos até agora, percebe-se perfeitamente que este setor está cada vez mais dependente de tecnologia, não só da tecnologia própria, mas também de fornecedores de tecnologia, e isto torna as fintech e outras entidades mais vulneráveis a ataques, a incidentes, e portanto é aqui que aparece o DORA para estabelecer regras uniformes para gerir estes riscos tecnológicos e garantir que então não há interrupções nos serviços financeiros. O que é que isto implica na prática? Nós já sabemos que estas entidades já estão bastante atentas a estes riscos tecnológicos, mas o DORA vem obrigá-las a fazer aqui uma espécie de um upgrade em algumas matérias, em matéria de avaliação de riscos, de estratégia de resiliência tecnológica, vai implicar necessariamente um grande investimento em cibersegurança e infraestrutura, e reforça também aquilo que é a notificação dos incidentes. No fundo, para resumir e para concluir aquilo que é o DORA de uma forma simples, tudo isto significa que estas empresas fintech vão ter que dar prioridade à gestão do risco, e é um risco muito específico, é o risco associado às tecnologias de informação e de comunicação. Muito bem, obrigada aos três. O guia sobre as tendências das fintech está disponível no site da PLMJ em www.plmj.com.